vocês, quarta-feira, um vídeo diferente. E ó, tô numa cadeira que roda, assim. Então já podem esperar que eu vou ficar rodando, porque esse quadro também me deixa um pouco nervosa. Mas sem enrolar mais, vamos pra vinheta, porque hoje o vídeo é cheio de detalhes. Bom, como vocês viram aí no título, vamos falar hoje sobre detalhes. Vou contextualizar como que eu cheguei nisso, mas é doido, mas eu vou contextualizar porque faz sentido. Um dia estava num culto lá de domingo e aí o pastor falou sobre... Ele estava lendo uma passagem da Bíblia, na verdade, e aí, sabe quando a gente lê uma palavra e a gente lê rápido e acaba lendo errado? Então, em vez de falar pescadores, ele falou pecadores. E eu falei assim, nossa, como essas palavras se parecem, né? Embora no contexto, assim, da Bíblia é totalmente ao contrário, né? E eu anotei, eu fiquei, tipo, refletindo, eu falei assim, nossa, mas por que é tão igual, né? Só tem um detalhe diferente, né? Apenas um S. E aí, de refletir em cima disso, eu cheguei que o detalhe que difere os dois é um S de salvação. E aí surgiu essa palavra, não sei, esse coisa aqui pro canal. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu cheguei na reflexão a partir de pescadores e pecadores. Eu vou ler uma parte da Bíblia com vocês, mas primeiro eu vou contextualizar, né? Pedro foi um discípulo de Jesus, que também era pescador, né? Ele tirava o sustento da pescaria. E aí, ele tava lá pescando de boa, só que aí ele não conseguiu pegar nada, foi uma pesca muito frustrante, né? E apareceu Jesus e falou assim, ô queridinho, joga a rede do outro lado. E aí ele falou assim, amado, lindo, maravilhoso Jesus, pesquei aqui a noite toda, não foi, mas se você está falando, se você está mandando, eu vou jogar a rede do outro lado. E aí ele teve que chamar todas as pessoas que estavam em volta para ajudar ele a pegar a rede de tantos peixes que vieram. E aí para continuar, eu vou ler uns versículos aqui para vocês, que está, eu tô olhando para trás porque tá no notebook, tá os versículos projetados. Lucas 5, do versículo 8 ao versículo 10. Então, Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, que Pedro, Simão é a mesma coisa, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Primeiro, Pedro aqui, ele se reconhece como um homem pecador. Nós também, né? Isso não está errado, ele se reconhecer. Muito pelo contrário, ele se reconhece como humano, como uma pessoa que tem limites, né? Só que também nós não devemos ficar apenas nesse nível, sabe? Muitas vezes a gente coloca limites, nós colocamos limites, fora os limites, né? Tantos fatores que impede da gente avançar, da gente crescer, mas às vezes nós mesmos colocamos alguns limites nas nossas vidas, né? Nós não nos achamos dignos de amor, de cuidado, de aceitação, nós não achamos que merecemos receber milagres ou que conquistar coisas, e isso entra nessa parte de Pedro que ele se inferiorizou, ele reconheceu, mas também tem um grau de inferiorização. Mas Jesus, com toda a sua graça e com todo o seu detalhe, ali nessa situação de Pedro, o detalhe foi Jesus. Como a diferença entre pecadores e pescadores é um S de salvação, ali era o próprio Jesus a salvação da vida de Pedro, do salvamento, da pesca frustrada de Pedro, o detalhe foi Jesus, que Pedro aceitou um desafio, né? E ele lançou a rede do outro lado, então ele teve um resultado quando ele aceitou o desafio de receber o detalhe na vida dele, de Jesus. Eu escolhi Pedro e essa passagem, né, para falar desse detalhe, porque Pedro, para mim, foi o discípulo mais humano. Se eu tivesse naquela época e Jesus tivesse me chamado naquela época, eu seria Pedro.
contar 4 situações que mostram que Pedro era humano, entendeu? Pedro, na hora que apareceu lá os soldados para prender Jesus e para julgar lá, para crucificação e tudo, Pedro simplesmente tira uma espada e corta a orelha do soldado que estava prendendo Jesus. E aí Jesus fala assim: amadinho, eu preciso cumprir o meu propósito. Para de fazer isso, guarda essa espada aí. Aí depois, Pedro nega Jesus 3 vezes, enquanto Jesus estava indo no caminho dele lá para ser julgado, para ser crucificado. Pedro nega Jesus 3 vezes com medo de morrer, com medo de falar que ele conhecia, assim, que Jesus era um parça dele. Terceira coisa, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro ama Jesus. E Pedro, na terceira vez, ao mesmo tempo que Pedro negou Jesus 3 vezes, Tá mosquito da dengue. Ao mesmo tempo que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes pra ele, e na terceira vez ele já tá: Jesus, eu tô ficando angustiado, você não acredita em mim, eu te amo. E aí, o que Jesus fala? Então vai lá e cuida das pessoas que eu enviar pra você, apacenta as minhas ovelhas. E a quarta coisa é que Jesus morre, e aí Pedro fala assim: ah, morreu, né? Acho que não era Salvador, não. Vou voltar a pescar. Depois dessa passagem aqui, que Jesus transforma ele em pescador de homens. Então, ele deixa o ministério. E quantas vezes nós estamos firmes em Jesus, e aí uma adversidade, que naquele caso foi a morte de Jesus para Pedro, faz você abandonar o seu ministério, faz você abandonar o propósito que Deus deu para sua vida. E aí, antes de Jesus ressuscitar, ele volta e fala: Pedro, amado, vai pescar homens, por favor. E aí Pedro volta para o seu ministério. Então, é o que a gente é o que a gente chama a famosa a glória da segunda casa, né? Ele retorna ao seu ministério. E quantas vezes nós mesmos precisamos dessa segunda chance, né? De voltar para a casa de Deus, de voltar para o nosso propósito. Então, Jesus também foi humano, mas Pedro foi o discípulo mais humano que Jesus teve. Então, olhando para a vida dele, a gente pode entender esse rolê do detalhe, né? Que mesmo Jesus estando presente, né? Mesmo Jesus sendo o detalhe fundamental, muitas vezes ele deixa passar. Porque detalhe, quem não se atenta, passa despercebido. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é pra gente começar a se atentar a detalhes. Porque detalhes, às vezes, fazem muita diferença. Quando Pedro, então, se reconhece como pecador, mas também aceita o desafio de Jesus, ele entende ali que Jesus tinha uma coisa para ele, né? Ia usar a vida dele de algum jeito, ele passa a ter agora o S da salvação. Ele, de pecador, ele se torna pescador. Então ali o detalhe está evidente na vida dele. Então Jesus, com toda a sua sabedoria sobre-humana, né? Porque sabedoria, pelo amor de Deus, ele usa uma metáfora. Ele pega, a habilidade natural de Pedro de saber qual rede usar, qual anzol usar, qual isca usar, que posição do mar jogar, porque Pedro era um bom pescador, sim. Só foi uma pesca frustrante pra gente reconhecer que as nossas habilidades humanas às vezes não são o suficiente. Então, Jesus utiliza disso, né, dessas habilidades que Pedro já tinha, para transformá-la numa habilidade espiritual, uma habilidade sobrenatural, uma habilidade de falar de Deus para outras pessoas, de saber o tempo propício para falar desse amor para as pessoas, de ter habilidades para conquistar homens para o reino de Deus. Porque Pedro, né, pescador de homem não é lançar uma varinha assim no homem, na mulher, na criança, no idoso, na idosa, e trazer, então, a pesca, nesse sentido, né, de pescador de homem, não seriam as ações da pesca, mas sim o intuito da pesca, né, de trazer homens para perto. Então, nós vemos que Jesus é o detalhe. E tem uma frase que me impacta muito, que é... Impacta, tá certo? Nossa, tô falando tanta coisa errada que agora eu tô vigiando todas as palavras. Mas então nós temos eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: todo lugar é comum até Jesus passar. Então, Jesus é o detalhe ali, o detalhe da salvação, o detalhe que transforma, e o detalhe que nós devemos nos atentar para mudar algumas situações das nossas vidas. Assim como ele mudou a situação de Pedro
quando Pedro decidiu aceitar o ministério, mesmo que depois ele desistiu e aí ele voltou de novo, mas Pedro ali, né, quando ele encontrou Jesus e quando Jesus falou, você vai ser pescador de homens, ele aceita o desafio, ele aceita o ministério, né, que Jesus tenha dado na mão dele. Pedro aceitou o propósito, né, da vida dele. Então, é isso que a gente vem a refletir sobre detalhes, que na nossa vida é Jesus. Ai. E em Mateus 4,19 diz: E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Então, em Lucas, né, a história que eu contei de Pedro, está mais detalhado, mais evidente que é para Pedro. E quando a gente pega esse versículo isolado, a gente vê que também é uma promessa para as nossas vidas, para a nossa atualidade. Então, o detalhe, que é Jesus nas nossas vidas, faz com que nós transformamos as habilidades que a gente já tem em coisas sobrenaturais, né? Quem aqui quer ser só uma pessoa normal, uma pessoa rasa, né? Eu, pelo menos, quero ser uma pessoa sobrenatural, uma pessoa extraordinária. Então, se atente a detalhes, porque você vai descobrir coisas que você vai precisar para ser essa pessoa extraordinária. É isso, espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe com quem vocês quiserem, se inscrevam no canal e não deixem de vir aqui, porque domingo vai ter mais uma poesia minha para vocês, tá bom? Beijo! Vou deixar o link do vídeo sobre feridas, que foi o Hora da Palavra do mês passado aqui pra vocês, tá bom? Agora sim. Beijo! Tem um mosquito da dengue aqui. Ai, é prova, gente, porque hoje é o quadro lá, Hora da Palavra. E... o que eu tinha falado? Que... já falei tudo errado. Então, primeiro... não, eu vou olhar pra cima. Eita. Ai. Ah, mas vai dar pra entender. Bom dia. Eu vou contextualizar. Bom, os filhos de Olha, quando tem nome na Bíblia, esses nomes antigos, então, o que colocar na rede? Na rede? Não, qual rede usar? Ah, vou ter que assistir. Que Pedro não ia lançar uma... Jesus, como que é o nome? Uma varinha, isso aí. Falar de Deus para homens e mulheres aqui no caso, né? Porque a Bíblia ela universaliza, né? Como tudo, né? Como tudo na... Vitória, para de problematizar. Vamos lá, falar de detalhes. Ah, mas isso é um detalhe também. Mas tá, vamos lá. Perdi. Vai, boba. Vai. Pedro, da situação de Pedro. O que tocou, Jesus? Ah, tá de sacanagem, né? Bom dia. Pecador. Mas também... esse tipo de pescação.